muito bem-vindos à nossa palestra Inteligência Financeira. Meu nome é Vinícius Carvalho. Há aproximadamente 13 anos eu trabalho com desenvolvimento de pequenas e médias empresas e nesse período eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o que funciona e o que não funciona dentro de uma perspectiva de gestão de pequenos e médios negócios. O meu objetivo aqui hoje com vocês é basicamente compartilhar aquelas práticas de gestão que nós vemos que está funcionando, que estão funcionando nesse contexto hoje, principalmente de gestão financeira. O que eu tenho visto em muitas empresas são empresas que tratam o departamento financeiro como um departamento de registro e não como um departamento estratégico, e não como uma área estratégica que vai me ajudar a ter um negócio com mais saúde financeira, com mais caixa, com mais lucratividade. Então, eu não sei se isso é um desafio que ocorre nos negócios de vocês, mas muitos dos clientes que nós temos iniciam um projeto, uma consultoria, enfim, tendo o departamento financeiro como um departamento de registro. Só vou colocá-los no 1445. Ok, vamos lá, voltando. Então, a ideia é como é que eu tenho que gerir a área financeira da minha empresa para que ela seja uma área estratégica e garanta os objetivos que nós temos dentro do nosso negócio. Então, hoje a nossa agenda está dividida da seguinte maneira. Vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira na nova economia, levando em conta já tudo aquilo que vem acontecendo nesses últimos 1 ano e meio aproximadamente, decorrente da pandemia. Vamos falar também um pouco a respeito de fluxo de caixa e quais são aquelas 7 alavancas que eu preciso controlar muito bem para que eu consiga gerar mais caixa no meu negócio. Quais são as estratégias que eu posso adotar para assumir o controle financeiro da minha empresa. Os 5 caminhos para o aumento dos lucros. Quais são os 5 fatores que você precisa também trabalhar consistentemente para que você tenha lucro no final. E vamos falar um pouquinho sobre mudança de comportamento, né, na forma de condução. Vou tratar aqui rapidamente, meu objetivo aqui não é vender produto, não é ficar falando da minha empresa e nem da minha pessoa, mas eu vou me apresentar aqui, quem somos nós e até para contextualizar o porquê que a gente está tratando desse tema hoje com vocês. Nós fazemos parte de uma multinacional chamada Action Coach. Ela é líder mundial no segmento de business coaching. Em resumo, nós ajudamos pequenos e médios empresários a levar os seus negócios a um outro nível de gestão e resultados. Nós nascemos como uma empresa de consultoria e aí, com o tempo, nós desenvolvemos uma metodologia de coaching para conseguir promover as mudanças que vão gerar impacto lá na ponta, no placar final do negócio. Então, a gente usa a abordagem do coaching para implantar boas práticas de gestão dentro de pequenas e médias empresas. Nós compramos a concessão para representar a empresa Action Coach no Brasil há 13 anos atrás, e desde então nós tivemos a oportunidade de participar de projetos de coaching, consultoria de pequenas e médias empresas, né? Mais de 1.200 empresas. Vamos lá, o meu lado aqui pessoal, meu nome é Vinícius. Vou começar pela parte mais importante, que é o meu lado pessoal. Sou casado com a Gisele, uma manezinha da ilha. Eu moro em Florianópolis, tenho uma filha de 2 anos e 10 meses chamada Antonella. Para quem tem filhos aí nessa faixa etária, sabe do desafio, mas também de quão bom é ter um filho dessa idade, né? Muito motivador e energizante. Também tenho um filho, Vitor, de 13 anos, outro momento, mas também é uma das minhas motivações. Do meu lado pessoal, gosto muito de viajar, gosto de estar em outros países, conhecer novas culturas, aprender novas formas, né? Às vezes ter uma perspectiva diferente, isso nos ajuda a evoluir também como pessoas. E gosto muito de leitura, acho que esse é um dos caminhos aí que nós temos para evoluir como pessoas e empresários. Bom, do meu lado profissional, isso aqui é uma fotografia rápida da minha trajetória, principalmente aqui como coach, né, como consultor. Eu tenho 20 anos de experiência empresarial, transitei por vários negócios, varejo, tive negócios no ramo de exportação, prestadores de serviço, ramo de alimentação, sou sócio de outros negócios e também sou sócio aqui da Action Coach e atuo com desenvolvimento
de pequenos e médios empresários. Tive a oportunidade de fazer trabalhos aqui no Brasil, já fiz treinamentos, trabalhos com empresas da Bolívia, da Colômbia, do México, da Argentina, enfim, trabalhei em alguns países aqui da América Latina, principalmente, e também trabalhei com grandes empresas, já dei treinamentos para o Google, treinamentos também para o pessoal da Oracle na América Latina, mas hoje o que me apaixona realmente é poder estar acompanhando o desenvolvimento de pequenas e médias empresas que querem chegar num outro padrão de resultados. Então, aqui uma fotografia rápida de quem somos, só para se apresentar. Bom, gente, normalmente dentro de uma empresa, o sucesso ele decorre do equilíbrio. Isso é um conceito bem simplista, né? Mas o equilíbrio entre essas três áreas. Então, quais são as três áreas? A área de operações, a área operacional, que é aquela área que garante a entrega daquilo que nós prometemos ao nosso mercado, que tem muito a ver com as pessoas que precisam nos ajudar a fazer essa entrega, né? Senão você vai se sobrecarregando. Temos também a área de marketing e vendas, que de alguma maneira é o coração do negócio. Sem marketing e vendas você não consegue gerar volume, gerar negócios e todo o resto não funciona. Então também preciso ter um marketing e vendas, uma máquina de vendas que garanta previsibilidade nas minhas receitas e, por consequência, previsibilidade nos meus lucros. E por último, eu também tenho aqui a área financeira. Qual é o papel da área financeira? Se nós pudéssemos resumir qual é o objetivo da área financeira? É garantir o quê? O que vocês diriam? Se alguém quiser participar, escrever no chat ou fazer aqui algum comentário, pode ativar o microfone. Qual é o objetivo da área financeira dentro do negócio de vocês? O que vocês diriam? A proposta é ter um pouquinho de interação, tá? Então fiquem à vontade. Não se sintam envergonhados. Qual é o objetivo da área financeira dentro do teu negócio? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. Vou abrir aqui o chat também para eu poder acompanhar se eventualmente alguém colocar algo. Ok, vamos lá. Então aqui eu tenho a Lana colocando, acredito que é o coração da empresa, sem equilíbrio não existe empresa prosperando, o Josmar colocou aqui o lucro, o Paulo colocou a questão da segurança. Esse é um ponto bem interessante, né, para a gente refletir. Muitas empresas, obrigado para quem compartilhou aí as opiniões, tratam a área financeira como um departamento de registro de informações. É importante que eu registre informações para que eu tenha segurança de que essas informações estão corretas, porém, tão importante quanto você ter as informações é usá-las estrategicamente. Se nós formos resumir de forma bem objetiva e simplista o principal objetivo da área financeira, é garantir que o seu negócio tenha lucro e sobra de caixa. No final das contas, é isso. E talvez esse é um dos grandes objetivos de qualquer empresa, gerar lucro e sobra de caixa. Né? Pode parecer para alguns um pouco capitalista, mas só com lucro e sobra de caixa eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir contratar melhores pessoas, eu vou conseguir pagar melhor as pessoas que eu tenho dentro da minha empresa, eu vou conseguir automatizar os processos, investir em tecnologias, investir em conhecimento. Então, eu preciso ter lucro, no final das contas. Quem garante isso é a área de finanças. O que eu tenho visto ultimamente em termos de proporções, não sei se alguém vai se identificar com essas proporções, mas é que as empresas se dedicam muito mais para as questões operacionais, e é aquela coisa que a operação puxa, né? Do que para a área financeira, né? Se dedica bastante para a operação, os problemas do dia a dia, dos clientes, enfim, das entregas que nós precisamos fazer, né, para o mercado, daquilo que a gente promete. Se investe um pouco em marketing e vendas, mas não trata a área financeira com a devida atenção que talvez deveria. Bom, como gerenciar um negócio na nova economia, partindo desse conceito da gestão financeira, principalmente, que vai ser o viés da nossa palestra de hoje. Então, existem alguns pontos críticos para que você tenha uma gestão financeira eficiente dentro do teu negócio.
Primeiro, fluxo de caixa. Segundo, não por ordem de importância, ponto de equilíbrio, margens e indicadores de desempenho. Então, se eu fosse resumir aqui 4 coisas que eu preciso administrar muito bem para garantir a saúde financeira do meu negócio, é o fluxo de caixa, o ponto de equilíbrio, as margens e os indicadores. Qual desses 4 aqui é o ponto mais crítico? Quem se arriscaria a dizer? Qual desses 4 pontos aqui é o ponto mais crítico? Fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margens ou indicadores de desempenho? O que vocês diriam? Se quiser compartilhar no chat, a gente vai gerando essa interação. Inclusive, se tiverem algum tipo de pergunta que quiserem fazer, podem enviar através do chat, tá, gente? Então, vamos lá. O ponto mais crítico aqui, a Alana colocou ponto de equilíbrio, o Josmar também colocou ponto de equilíbrio, a Deise ponto de equilíbrio, bacana. Aqui prezamos muito pelas margens, o Gustavo, show de bola. Bom, todos esses aspectos aqui, eles são extremamente importantes e depende da dor que você está sentindo hoje dentro do teu negócio. Ele pode ter mais ou menos relevância, que talvez você está fazendo algo muito bem e, por outro lado, tem alguma área de oportunidade em um outro aspecto. Só que desses 4 aqui, o ponto mais crítico é o fluxo de caixa. E é interessante porque, de uma forma simples, se a gente for explicar fluxo de caixa, é basicamente o fluxo de entradas versus o fluxo de saída. Mas por que ser tão simples a questão do fluxo de caixa gera tanto desafio para empresas, né? Então, vamos entender um pouco mais esses aspectos aqui que eu coloquei. Primeiro, fluxo de caixa. Eu vou usar aqui alguns exemplos com números, tá, pessoal? Mas, eventualmente, também eu vou fundamentar aqui alguns conceitos. Então, existem 2 métodos principais de gestão financeira que eu posso adotar dentro de uma empresa e a minha sugestão é sempre que você utilize os 2, tá? Mas se você tiver que escolher um, a minha sugestão é que escolha, para começar, o regime de caixa. Então, eu tenho o regime de caixa e o regime de competência. O regime de caixa, as receitas e as despesas são registradas no momento que o dinheiro muda de mão, ou seja, quando acontece efetivamente a movimentação financeira. Então, eu tive uma venda de R$200 mil, né? Faturei R$200 mil, emiti as notas, entrou R$200 mil dentro da minha conta? Não, porque muitas vezes eu parcelei, porque de repente eu recebi algo via cartão de crédito, porque de repente eu coloquei um prazo para o recebimento via boleto. Então, nem sempre aquilo que eu faturo corresponde àquilo que entra no meu caixa. No regime de competência, eu já tenho essas entradas no momento que o evento se dá, né? Então, não importa quando eu vou receber esse valor, e se inclusive esse valor vai virar inadimplência, né? Ele vai ter que entrar dentro da minha competência e aqui tem um motivo muito importante para a gente utilizar o regime de competência. É você garantir que você está cobrando o preço correto, que as suas margens estão sendo suficientes para cobrir os seus custos, tá? Vamos lá, reflexões. É possível ter uma empresa que ela gera sobra de caixa, mas não é lucrativa? Eu posso ter uma empresa que tem caixa no final do mês, mas que não está gerando lucro? Por outro lado, outra reflexão, é possível ter uma empresa que ela é lucrativa contabilmente, mas que ela não gera sobra de caixa? Então, essa é uma reflexão interessante pelo seguinte, tem 2 tipos de morte dentro de uma empresa. A gente não gosta de falar sobre isso, né, sobre morte, mas normalmente são 2 tipos de morte em uma empresa. A morte rápida e a morte lenta. A morte rápida acontece por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu assumi compromissos e eu não tenho caixa suficiente para isso. Muitas vezes eu começo a recorrer a bancos, e aí eu até tinha uma empresa rentável, mas aí por não ter caixa eu vou tendo que buscar recursos e não consigo fazer a coisa girar. Então a morte rápida é quando acontece falta de caixa. E a morte lenta? Quando eu não tenho lucro. Nem sempre não ter uma empresa lucrativa vai me matar no curto prazo, porque eu consigo ir fazendo um movimento de buscar capital para ir fazendo esse negócio sobreviver. Esses são 2 aspectos importantes, os 2 a gente precisa levar em conta. Vamos colocar aqui alguns números para entender aqui essa relação, essa comparação entre os 2, né?
Então, eu tenho um demonstrativo de resultados, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para analisar a competência, para analisar se o nosso negócio é lucrativo. Lembrando, lucro não significa sobra de caixa. O que você quer hoje dentro do teu negócio? Aumentar o seu lucro ou aumentar a sua sobra de caixa? Então, essa ferramenta, a DRE, aqui é um conceito simples, né? Eu simplifiquei ela, mas é uma ferramenta para avaliar a lucratividade da sua empresa. Então, você teve 200 mil de receita que você vendeu no mês, não quer dizer que isso entrou na tua conta. O teu custo para gerar essa receita foi de 140 mil. Lucro bruto que você teve, né? A tua margem de contribuição foi de 60 mil. E as suas despesas operacionais para conseguir gerar essa receita foram de 60 mil. Então, no final, você não teve nem lucro nem prejuízo. Você bateu o ponto de equilíbrio da sua empresa. Tá zerado aqui. Porém, nesse mesmo mês, você teve uma receita, uma entrada, perdão, de 180 mil em caixa. Tá? 80 mil proveniente de uma venda, das vendas à vista que você fez dentro do próprio mês. E, por outro lado, 100 mil proveniente de vendas que você fez no mês anterior e está recebendo nesse mês. Bom, as suas saídas, né, foram na casa de 160 mil. Você pagou 100 mil de fornecedores. É interessante porque o teu custo de mercadoria para gerar 200 mil no mês de vendas, ele foi de 140. Porém, você não pagou 140 de fornecedores, você pagou 100, porque provavelmente você parcelou ou fez algum tipo de negociação. Aí você tem aluguel, salários, despesas, outras despesas administrativas, né? E isso gerou uma saída de 160 mil. Então, nesse exemplo, nós tivemos uma empresa que bateu zero no ponto de equilíbrio, no sentido de competência, mas que sobrou 20 mil de caixa no final do mês. Tá? Porém, eu poderia ter um outro exemplo, tá? De uma empresa que tem o mesmo 200 de receita, tem 120 mil de custo para gerar essa receita, pode ser custo da mercadoria, custo da produção ou custo do serviço, né? Dependendo do teu tipo de mercado. Esse gerou um lucro bruto de 80, as despesas foram de 60, essa empresa teve 20%, 20 mil reais, 10% de lucro líquido, né? Que sobrou. E cadê esse dinheiro? Cadê os 20 mil? Tá sobrando? Tá onde? Então, para a gente saber onde é que está esse dinheiro, a gente precisa fazer análise do quê? Do fluxo de caixa. Então, eu tive uma entrada de 170 mil, sendo 100 mil à vista, 70 referente a uma venda as vendas do mês anterior. As saídas foram de 180 mil. Eu paguei 120 mil de fornecedores, aluguel, salários e despesas, deu 180. Então, nesse caso, eu tive lucro no mês, contábil, mas eu tive uma falta de caixa de 10 mil reais. Então, a pergunta que eu faço agora para vocês é a seguinte: o que é mais importante para o seu negócio nesse momento? Ter lucro contábil ou ter sobra de caixa, ter dinheiro no fluxo de caixa? Os dois são importantes, né? Porém, se você tiver que escolher algo, você escolheria o quê? O lucro ou a sobra de caixa? Vamos lá, gente. O que vocês responderiam aqui? Escrevam no chat para mim, por gentileza. Os que quiserem ativar o microfone, fiquem à vontade. O que é mais importante para você hoje? Lucro ou sobra de caixa? Vamos lá. Lucro para reinvestimento em produto, a Daisy lucro. Show de bola. Então, as duas questões são super importantes e eu preciso criar mecanismos para me assegurar que eu vou ter os dois, tanto lucro quanto sobra de caixa. Vamos lá, quais são situações que podem comprometer o fluxo de caixa de uma empresa? Então, alguns fatores aqui. Compra à vista e venda a prazo. Então, aqui eu posso ter problema de fluxo de caixa. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque eu estou nessa busca de lucro e uma das formas de eu tornar o meu negócio mais lucrativo é comprar melhor, né? É ter um custo de produção, de mercadoria, de serviço menor. Isso vai me possibilitar aumentar as minhas margens. O problema é que quem lida com estoque, às vezes precisa pagar e comprar um volume um pouco maior para conseguir ter melhores negociações. Então, do ponto de vista da lucratividade,
show de bola, você vai ser lucrativo, porque você vai comprar por um preço menor e provavelmente vai conseguir manter o teu preço ou aumentar preço. E aí você garante a margem. Só que isso pode gerar um problema de quê? De caixa na tua empresa, porque você está estocando mais do que deveria. Então é uma reflexão, tem que estar com esse limite bem afinado para não ter problemas na hora de pagar e de pagar os meus compromissos. Receita abaixo do esperado é um problema, ou pode gerar um problema de fluxo de caixa. Margens, precificação incorreta, né? Excesso de descontos, então eu não consigo ter um diferencial de mercado que me permita talvez cobrar um pouquinho a mais pelo produto e garantir as margens, e eu tenho que usar desconto para conseguir ser competitivo. Falta de controle, falta de registro, falta de análise, falta de gestão, né? Precificação incorreta. Muitos não separam pessoa física da jurídica, né? Tem um problema na pessoa física e acaba usando dinheiro da empresa. A empresa, inclusive, é lucrativa, gera sobra de caixa, mas muitas vezes a falta de planejamento da pessoa física acaba gerando um impacto no caixa da empresa, né? Tem uma fala interessante que é dono pobre, empresa rica, né? Não pode ser o contrário, né? Empresa pobre, dono rico. Então, ter essa separação. Falta de gestão dos custos, excesso de inadimplência. Para quem lida com estoque, um perigo muito grande é essa questão da gestão do estoque. Segundo alguns especialistas na área financeira, alguns aspectos que têm mais impacto nessa falta de caixa. Eu acho que aqui depende muito da realidade de cada empresa. Talvez tenha uma dor aqui que faz mais sentido para um, outra que faz mais sentido para outro. Mas, em regra, normalmente esses são os 4 principais fatores que geram problema de fluxo de caixa. Inadimplência, estoque para quem tem, receita abaixo do esperado e margem. Então, só para fechar esse tema aqui do fluxo de caixa, gente, quais são as 7 alavancas que podem gerar mais caixa na sua empresa hoje? Primeiro aqui, aumento de preços. Alguns sentem até um frio na barriga, né? Quando a gente fala em aumento de preços. Mas essa é uma das maneiras que nós temos para conseguir gerar uma sobra de caixa até mais lucratividade. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Aumento de volume. Então, não necessariamente eu vou aumentar preço, mas eu posso também focar no aumento de volume, isso vai trazer mais caixa. Redução do teu custo, seja ele custo da mercadoria vendida, custo do serviço, custo de produção. Redução dos teus custos administrativos, redução do seu prazo de contas a receber. Para quem tem estoque, redução do estoque em dias ou aumento do prazo de contas a pagar. Então, aqui são 7 alavancas que você pode adotar dentro de uma perspectiva de gestão financeira para isso. Alguns de vocês vão falar, Vinícius, nós estamos hoje já muito justos nessas questões. Então, dependendo de qualquer movimento que eu faça, pode implicar numa queda de receitas, né? Normalmente esse é o principal medo que nós temos, né? De fazer algum tipo de mudança de movimento na estratégia. Porém, gente, uma experiência que eu tenho visto em várias empresas é que pequenos ajustes podem trazer um grande impacto dentro do teu caixa ou na lucratividade. Então, as mudanças que você pode fazer nessas alavancas, elas não precisam ser tão significativas. Eu posso fazer ajuste fino, que não comprometa a minha competitividade, mas que isso, se eu for pensar daí numa perspectiva de 1 ano de fluxo de caixa, pode ter um grande impacto. Então, talvez um aumento de 2% nos meus preços, é um aumento de 3% no meu volume de venda, é uma redução de 2%, 3% no meu custo, é uma redução de custos administrativos na casa de 3%, é uma redução no prazo de contas a receber em 2 dias, mudar um pouco essa forma de recebimento, né? Renegociar com alguns clientes. Se você tem estoque, reduzir o teu giro de estoque em 2 dias, aumentar o teu prazo de contas a pagar através de uma melhor renegociação com fornecedores em 3 dias. E às vezes esses pequenos ajustes, eles podem ter um grande impacto no teu negócio. Eu não saberia responder qual é esse impacto aqui dentro da realidade da tua empresa, porque você tem os seus próprios números. Mas essa aqui é uma matemática e é um cálculo muito interessante de ser feito e você pode se surpreender com esses pequenos ajustes e o que eles podem gerar no final de 1 ano sobre o fluxo de caixa da sua empresa.
Então, começa a refletir um pouco que tipo de movimento que você hoje poderia fazer dentro da tua empresa nessas alavancas, né? Sem que comprometa tanto a tua competitividade, mas que sejam passíveis de serem implementados. Alguns pontos críticos aqui, então, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margem e indicadores. Falamos aqui um pouco sobre fluxo de caixa. Vamos falar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio, mas também a respeito do tema margens. Quando eu falo sobre margem, gente, eu gosto muito de usar a analogia de uma partida de futebol. Você pode jogar uma partida de futebol usando duas estratégias principais. Ou você joga no ataque, ou você joga na defesa. As melhores equipes, na verdade, são aquelas que conseguem jogar no ataque e no momento certo também jogar na defesa dentro da mesma partida, porque não adianta eu fazer muito gol se eu não estou conseguindo também ter uma defesa que faça com que eu não tome gols, né? Senão eu posso ter uma partida que eu estou ganhando de 5, mas o adversário também pode fazer 5 gols. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Mas também, por outro lado, eu posso focar em uma das duas estratégias. E aí existem equipes que são muito consistentes no ataque, outras que escolhem ser muito consistentes na defesa. E dentro de uma empresa isso não é diferente. Essas são duas estratégias que nós podemos utilizar. Bom, se eu for escolher jogar no ataque, como que seria a estratégia da minha empresa? O foco está em quê? Para aquelas empresas que estão focadas em atacar. Qual é o foco? O foco é em gerar aumento de receita. As empresas que jogam no ataque, elas estão preocupadas em aumentar o volume de vendas. Por outro lado, eu também posso jogar na defesa. E quem joga na defesa está focado em quê? Numa perspectiva empresarial, está focado em gestão de custos, em reduzir os custos. Eu não quero aumentar a receita, eu não quero aumentar market share, cota de mercado, vender mais. Eu quero reduzir os meus custos para jogar o jogo de uma forma mais enxuta e ainda assim garantir lucratividade. Eu vou mostrar aqui qual é o impacto dos números, né? Porque nós precisamos gerenciar o nosso negócio sempre com base em números, né? Então vamos ver o impacto dos números dessas duas, usando essas duas estratégias. Então, se eu jogo no ataque, foco em aumento de receita. Uma das melhores estratégias, você pode até se sentir um pouco desconfortável com ela, mas para que eu consiga aumentar minha receita com margem, é o aumento de preços. Se eu, por exemplo, aumento os preços na minha empresa em 5%, eu tenho uma empresa que fatura 100 mil, eu gosto de usar os 100 mil aqui porque é mais fácil, né, para a gente fazer a matemática. E ela tem um custo variável de 60%. Quanto que sobra aqui? Entrou 100, custo variável de 60, sobrou uma margem de contribuição de 40. O custo fixo dessa empresa é 35, ela teve 5 mil aqui, 5% de margem de lucro, né? Dentro desse mês. Pois bem, se eu aumentar os meus preços em 5%, o que vai acontecer com o meu custo variável? Ele aumenta também? Não. Meu custo de mercadoria, ele fica maior quando eu aumento o preço? Não. Talvez você pode aumentar um pouco o imposto, dependendo do teu regime tributário, e pode aumentar um pouco a tua comissão, dependendo do formato de comissão. Mas, em regra, quando eu aumento os meus preços, o meu custo variável, o meu custo de mercadoria, de serviço, enfim, ele continua o mesmo. Então, nesse exemplo, eu teria 105, continuaria com 60 de custo, minha margem de contribuição iria para 45, 35 de custo fixo, 10 mil reais seria o meu resultado. Pode ser um pouco menos aqui em função de imposto. Mas olha que interessante, gente. Um aumento de 5% nos teus preços pode gerar um aumento de 100% na lucratividade do teu negócio. Logicamente, isso depende dos teus números, teria que ser feita uma análise para a gente poder chegar a uma conclusão mais precisa desse impacto na tua realidade. E se eu fosse aplicar 10% de aumento? Então, aqui eu já conseguiria triplicar a minha lucratividade com um aumento de 10%. Vinícius, muito interessante, porém, eu estou num mercado muito competitivo, a gente tem uma briga muito grande por preço e talvez o meu cliente seja sensível a isso. Bacana. A gente precisa ter diferenciais, né? Os nossos clientes hoje, eles estão muito antenados, né? E esse acesso à informação faz com que eles consigam realmente saber qual que é o preço que a concorrência está
cobrando e tal. Porém, um ponto importante, se você tiver valor agregado e entrega algo que justifique ao cliente pagar mais, você pode cobrar mais. Se você está entregando o mesmo nível de serviço, de produto que a sua concorrência está cobrando, está entregando, então não tem por que cobrar mais. Então tem que ter algum valor agregado para você fazer qualquer movimento de aumento de preços. Pois bem, quero jogar na defesa, não quero usar a estratégia do ataque, então eu vou focar em gestão de custo. Olha que interessante isso. Nesse mesmo cenário, eu tenho essa empresa que tem um custo variável de 60 mil e eu vou focar na redução de custo, né? Então, hoje, meu custo proporcionalmente é de 60% e eu vou fazer toda uma engenharia de negociações, enfim, de ajustes para conseguir reduzir esse custo. Então, qual que é o impacto se eu consigo reduzir o custo de 60 para 55? Então, eu poderia, nesse exemplo, reduzir a receita da minha empresa de 100 mil para 88, que eu continuaria tendo os mesmos 5 mil reais de lucro. Então, olha que interessante, você pode reduzir a receita, se você reduzir em 5% nesse exemplo o teu custo variável, você continua tendo 5 mil de lucro. Porém, com essa redução de receita, provavelmente você vai conseguir reduzir algum custo fixo também, porque antes você tinha um custo operacional para gerar 100 mil de receita. Agora que você vai gerar 88, talvez você tenha algum tipo de custo aqui que você poderia eliminar. E isso permitiria, de repente, você trazer aqui de 35 para 33. Então, mesmo com uma receita menor, você pode ser mais lucrativo do que no exemplo anterior. E aí eu teria um ponto de equilíbrio que estaria aqui na casa de 87, que nesse último cenário ele seria de 72.600. Então, esse é o jogo dos números, né? Aqui eu começo a ter o departamento financeiro como um departamento estratégico, não só de registro de informações, onde eu utilizo essas informações para tomar decisões estratégicas que vão passar praticamente por todas as áreas do meu negócio. Bom, quando a gente está falando de margens, qual é o instrumento que as empresas utilizam para determinar as suas margens, né? Então, basicamente, o instrumento é o preço de vendas. É aqui que a gente tem controle das margens do nosso negócio. Bom, vamos colocar aqui números novamente para facilitar a compreensão, né? A minha empresa fatura 500 mil reais por mês, tem despesas fixas médias na casa de 100 mil, ou seja, 20% do faturamento é a minha despesa fixa. E essa empresa tem um custo unitário, que poderia ser um custo unitário de produto, poderia ser o custo de serviço ou custo de produção na casa de R$18. Quanto que eu devo cobrar por esse produto que custa R$18 para que eu consiga ter uma margem de 10%? Então, olha só, gente, eu já tenho a minha despesa fixa média, que é 20%. Peguei o histórico de faturamento da minha empresa dos últimos 12, 24 meses, peguei o histórico de faturamento e de custos de despesas fixas, peguei o custo, que eu já sei qual é o custo unitário do serviço, do produto, né, do custo de produção. Já selecionei aqui hoje quais são mais ou menos os variáveis que eu tenho, impostos, comissão, propaganda, frete, perdas, alguma despesa financeira que você tenha e a margem que você deseja. Com essas informações, eu consigo precificar. Quando eu falo de precificação é interessante porque qual é o mecanismo ou a principal estratégia que a maioria das empresas usam para precificar os seus produtos? Então, a maioria que eu conheço usa o mercado, usa a concorrência. Só que o mercado, a concorrência, muitas vezes tem uma estrutura de custos diferente da minha. Então, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que levar em conta o mercado como um fator, mas eu, por outro lado, eu também tenho que levar em conta os meus custos, porque eu posso estar precificando e estar tendo prejuízo. Uma reflexão boa aqui é a seguinte: qual é o principal objetivo da tua empresa? Qual é o teu principal objetivo? É lucro, não é lucro a qualquer custo. Só que tem muitas empresas que acham que o principal objetivo é vender, é faturar. E tem empresas que quanto mais vendem, mais prejuízo tem. Por quê? Porque não estão precificando, não controlam bem as suas margens. Como é que eu faço essa matemática? É bem simples. Se eu tiver essas informações em mãos, eu vou somar aqui
as minhas despesas variáveis, vou somar as minhas despesas fixas, vou definir qual é a margem que eu quero alcançar, que eu já coloquei aqui que são 10%, e vou substituir os números. E aí eu vou chegar no que nós chamamos de markup. Tá? Então, o markup, para que eu consiga ter 10% de margem nesse exemplo, é de 3,03. Ou seja, eu preciso vender esse produto por R$ 54,54 para ter 10% de margem. Vamos colocar aqui esses números de forma resumida, né? Meu preço de venda, então, precisa ser 54,54. Desses 54,54, 18 vão servir para pagar o custo, 25,63 vão pagar as despesas ali variáveis, R$ 10,90 vai ser usado para fazer o rateio do custo fixo da minha operação e me sobra R$ 5,54, que é o 10% de lucro. E aí tem muita gente que eu percebo assim que nesse momento, no ímpeto de querer vender mais, o cliente pede para arredondar o valor ali, né, de 54 por 50. Arredonda para 50. O que aconteceu com a tua margem? Foi praticamente para zero. Então, eu gosto muito da fala do Robinson Shiba, que o nosso negócio é no grão de arroz. Eu preciso estar atento aos detalhes, aos pequenos detalhes. É ali onde a gente vai conseguir ganhar dinheiro, é ali onde a gente vai conseguir ter um negócio lucrativo. E muitas vezes a nossa equipe comercial ela não está preocupada com essa perspectiva financeira, ela está preocupada em vender mais. Por quê? Porque a remuneração deles é com base nas vendas e não com base na lucratividade. Eu preciso criar um mecanismo para que todos dentro da minha empresa joguem o jogo do lucro, porque no final a minha empresa precisa ter sobra de caixa e é isso que vai trazer crescimento, inclusive para as pessoas. Pois bem, 4 estratégias para que a gente assuma o controle financeiro dentro do nosso negócio. Se eu tivesse que sugerir só uma para vocês hoje, essa estratégia, que aqui na verdade tem duas, né? Seria a minha sugestão. Planejamento orçamentário e previsão de fluxo de caixa semanal. O que quer dizer planejamento orçamentário? Pequenas e médias empresas podem ter planejamento orçamentário, isso não é exclusivo de grandes empresas. Eu vou olhar para o histórico da minha empresa e, com base no histórico e nas expectativas que eu tenho, eu vou projetar o fluxo de entradas e de saídas dentro do meu negócio. Eu vou criar uma limitação, um limitador de custo dentro do meu negócio. Eu não vou jogar o jogo empurrando com a barriga e focado em vender sem olhar para os números. Então, eu vou focar na geração de receitas, eu vou ter metas de geração de receitas, mas eu vou ter limitador de custos, com base no meu histórico. Eu sei que o meu custo de ocupação tem que ser tal, eu sei que o custo de mão de obra é tal, eu sei que as minhas despesas administrativas precisam ser tal, e eu vou definir essas metas, esses limitadores, e eu vou envolver pessoas dentro da minha organização que fiquem atentas a esses números, para que elas joguem o jogo junto comigo. Então, o plano orçamentário, ele serve para você antecipar cenários. Por exemplo, hoje nós estamos no dia 2 de junho, mas eu já tenho a projeção orçamentária do mês e eu tenho alguém responsável por cuidar desses números. E sempre que esses números não são alcançados, ou eu estou ultrapassando o custo, ou não estou batendo receita, tem alguém que está monitorando e que está ativando os responsáveis para garantir que a gente esteja atento a isso. Então, aqui é plano orçamentário. Você pode fazer ele trimestral, mensal, trimestral, anual. Eu até sugiro que você comece com mensal e depois para o trimestral. Como a gente está com muitas mudanças aí na questão da economia, do mercado, fazer um planejamento orçamentário anual talvez seja muito longo, né? Você tem que encurtar um pouco isso para fazer ajuste de rota no caminho. A outra estratégia é fazer previsão de fluxo de caixa. Então, eu preciso, toda semana, segunda-feira pela manhã, eu reúno as pessoas estratégicas junto com a pessoa responsável pelo departamento financeiro para projetar o que eu tenho para entrar, o que eu tenho para sair. E se tiver um descompasso durante a semana, eu já sei na segunda. Se eu vou ter que fazer alguma ação comercial para gerar fluxo de caixa, eu já sei na segunda-feira, eu já tenho o plano de ação da semana.
Se eu vou ter que fazer alguma ação de renegociação com fornecedores e eu vou ter que acionar alguém para fazer isso, eu já sei isso na segunda. Então, toda semana você cria esse alinhamento para que as pessoas que precisam estar atentas a isso, que vão conseguir executar esse plano de ação, esteja todo mundo conectado e com o mesmo alinhamento. Segunda estratégia, acompanhamento diário do ponto de equilíbrio. Esse é um ponto interessante. O que é ponto de equilíbrio? É o ponto onde a sua empresa não tem nem lucro e nem prejuízo. Se ela chega nesse ponto, ela vai a partir daqui ter lucro, e quando ela chega nesse ponto, a partir daqui ela tem prejuízo. Show de bola. Vamos fazer uma suposição aqui, que eu tenho uma empresa que precisa gerar 100 transações por mês para que ela consiga chegar no ponto de equilíbrio dela. E ela trabalha só em dias úteis, ou seja, ela tem 20 dias para conseguir gerar essas 100 transações. Qual é o ponto de equilíbrio diário dessa empresa? Se ela precisa fazer 100 transações e ela tem 20 dias para gerar isso, quanto que eu tenho que fazer de transações por dia? 5 transações diárias, certo? E ontem, terça-feira, dia 1º de junho, eu fiz 0 transações. Eu não vendi nada. Não consegui fazer nenhuma transação. Quantas transações que eu tenho que fazer hoje? Dia 2? Ou 10? Ou eu vou pegar essas 5 que eu não fiz e vou diluir pelo resto do mês. Então, a minha pergunta é, com que frequência você olha para o ponto de equilíbrio da tua empresa? Você acompanha o teu ponto de equilíbrio? Porque a partir daí você começa a ter lucro. Muitos empresários, quando eu faço essa pergunta, me respondem: eu acompanho uma vez por mês, uma vez a cada 30 dias. Se você acompanha esse número uma vez a cada 30 dias, você está olhando para o teu indicador histórico, ou seja, você está analisando aquilo que passou. Você não está agindo de forma preventiva e preditiva. Você só está acompanhando algo que já ocorreu. Com que frequência que uma empresa que precisa fazer 5 transações por dia, 100 no mês, precisaria olhar o ponto de equilíbrio? Uma vez a cada dia. Se você olhar todos os dias, você sabe que hoje ou amanhã ou daqui 3 dias, que você está ou não, de forma estatística, com probabilidade de atingir ou não a sua meta de ponto de equilíbrio. Só que eu já sei isso agora, não preciso esperar o mês acabar. Então, acompanhamento do ponto de equilíbrio diário. Terceira estratégia, não conceda descontos. Crie a sua USP. Esse é um termo em inglês, Unique Selling Proposition. Proposta única de venda, proposta única de valor. É o diferencial. É interessante que a gente está falando aqui sobre finanças, mas no final das contas, a gente precisa se comunicar com as outras áreas. Muitas vezes eu comprometo a lucratividade da minha empresa porque eu não tenho diferenciais que justifiquem ao cliente pagar um pouco mais pelo meu produto ou pelo meu serviço. Qual é aquele selo exclusivo na tua empresa que te torna único frente à sua concorrência e que te permite cobrar 2%, 3%, 5%, 10% a mais pelos produtos e serviços que você oferece? Isso é uma questão estratégica de negócio. Por quê? Porque você pode vender café aqui nesse exemplo como commodity, como grão na sua essência. Você pode vender café na gôndola de um supermercado como um produto. Você pode vender café numa padaria, que eu acho que está até um pouco defasado esse preço de R$1,50. Acho que não existe mais nada que custe R$1,50, né? Tudo é R$5 para cima. Mas você já está agregando serviço, por isso você pode cobrar um pouco mais. Ou você pode promover uma experiência e vender o teu produto por R$10. Aonde que você está jogando esse jogo? É uma escolha do teu negócio, do teu modelo. O que você pode agregar para que você consiga não entrar nessa briga por preço e muitas vezes agregar um pouquinho de valor? Bom, a quarta estratégia para assumir o controle financeiro é controlar o seu negócio através de indicadores de desempenho. Eu gosto de usar aqui a analogia do avião. Eu imagino que muitos de vocês já viajaram de avião. Levanta a mão aqui, quem está com a câmera ligada, que já viajou de avião. Muito bem. Então, eu vou viajar de avião
E eu gostaria que tivesse um bom piloto, né? Para eu me sentir mais seguro. Principalmente aquelas viagens que duram 9, 10 horas, né? E fica passando muita coisa na cabeça. Só que além de ter um bom piloto, eu também quero garantir que esse avião ele tenha indicadores, né? Que tragam segurança para esse voo. Então, analisem comigo. Você gostaria de viajar num avião onde você não tem um indicador de combustível, não tem um indicador de altitude e não tem um indicador de velocidade? Alguém se sentiria confortável em viajar num avião que não tem esses 3 indicadores? Logicamente que não. Tá? Só que talvez tenha uma coisa pior do que não ter os indicadores, que é ter os indicadores e eles não estarem corretos. Vamos para a analogia do avião. Você tem um ótimo piloto e esse piloto ele acha que o indicador de combustível está ok, mas tem uma margem de 20% de erro nesse indicador. Ou ele acha que a velocidade que ele está adotando é a velocidade segura, mas tem uma margem de 30% nessa velocidade. Ou ele acha que a altitude está correta, porque ele está seguindo os padrões, os procedimentos, os protocolos de segurança, mas esse indicador está incorreto. Se eu não tiver o indicador, o que acontece? Quando eu não tenho o indicador, eu vou jogar o jogo com mais segurança, no sentido assim, eu vou ficar mais atento, porque eu sei que eu não tenho esse dado. Eu vou ficar com medo, né? Então eu vou mais travado, eu vou mais lento, né? Talvez eu vou voar de uma forma mais lenta, porque eu sei que se acabar o combustível eu tento pousar, eu não vou voar muito rápido, porque eu sei que isso pode gerar um problema. Então, o fato de você ter o indicador e ele estar incorreto pode fazer com que você tome decisões equivocadas dentro da tua empresa. E isso pode comprometer caixa da tua empresa, saúde financeira e até levar o negócio à falência. Então, dentro de uma perspectiva empresarial, os indicadores de desempenho são aquelas quantificações, aquelas métricas que nos dizem como é que as coisas estão indo e nos ajudam a tomar decisões. Tão importante quanto tê-los é tê-los de forma correta. Esses dados eles precisam estar precisos, né? O Robert Kaplan, ele é o cara que criou a metodologia do Balance Scorecard, ele dizia o seguinte: tudo aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Tudo aquilo que você quer melhorar a performance, o desempenho, você precisa ter métrica para que você melhore. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho clientes, eu trabalho com clientes que querem melhorar o desempenho do negócio, mas alguns aqui vêm um pouquinho acima do peso e falam, pô, cara, me dá uma dica aí que eu também quero perder peso. Eu digo o seguinte, olha, se tu quer perder peso, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Ah, eu preciso de um nutricionista, eu preciso comer menos, preciso melhorar minha alimentação. Não, beleza, tudo isso é importante, mas a primeira coisa, você tem que começar a subir na balança. Você tem que fazer medições, você tem que ter a métrica, você tem que saber qual o placar, qual é o número. Então, dentro da perspectiva empresarial, existem vários indicadores. Eu não vou me ater aqui porque tem bastante coisa, a gente poderia falar muito sobre o tema. Se alguém quiser fazer um print, aqui são algumas ideias de indicadores que você poderia usar na área financeira, na área de marketing e vendas, gestão de pessoas, indicadores operacionais, enfim, e tem várias ideias que a gente poderia tratar. Mas é isso aqui que vai te dar segurança para você fazer um voo seguro com o teu negócio. Como eu faço para gerar fluxo de caixa e manter crescimento mesmo em momentos de mercado estressado, de crise, de pandemia? Então, eu preciso dominar os fatores que determinam esses números. Então, nós falamos um pouco sobre a área financeira e eu vou trazer um pouco de contexto agora aqui numa linha de marketing e vendas, mas que se conecta com a questão financeira. Então, quando eu quero aumentar lucro, eu preciso entender que eu não aumento o lucro do meu negócio. Se eu quero aumentar lucro, ou eu vou ter que ter mais clientes, ou eu vou ter que vender mais, ou eu vou ter que aumentar as minhas margens. O aumento de lucro é só uma consequência. Normalmente, os empresários dominam muito bem numa perspectiva de marketing, de venda, esses 3 números aqui, ó. Número de clientes que tem, volume de vendas que tem e lucro que tem. Porém, esses 3 indicadores eles são consequência de algo, eles são resultado. Eu preciso trabalhar com aquilo que gera o resultado. O que gera o número de clientes de uma empresa? Clientes potenciais vezes taxa de conversão. Cliente multiplicado pelo número de transações multiplicado pelo preço de venda médio é igual a venda.
Venda vezes a margem é igual ao lucro. Então, além de monitorar os indicadores que são resultados, eu preciso trabalhar com esses itens em branco, que são aqueles que determinam os resultados. Aqui, hoje a gente trabalha com cerca de 350 estratégias para conseguir gerar impacto lá no final, na lucratividade. Não vou entrar no mérito aqui também por questão de tempo, não é o foco, mas vamos colocar números aqui só para vocês verem como que essa máquina funciona, né? Então, eu tenho 4.000 clientes potenciais na minha empresa. O que é um cliente potencial? Ele tem perfil para comprar, ele conhece a minha empresa, alguns compram, outros não. E aí eu tenho a minha taxa de conversão, que é 25%, e isso gera 1.000 clientes. Esses 1.000 clientes fazem, em média, por ano, nesse exemplo, 10 transações, quase uma vez por mês. Gastam, em média, R$200 em cada transação, gera um volume de vendas nessa empresa de 2 milhões, a margem é 10%, e o lucro dessa empresa aqui foi de R$200 mil. Pois bem, pensa o seguinte, se você, na sua empresa, criasse um planejamento para aplicar 3 estratégias que você não está adotando hoje para aumentar o teu número de clientes potenciais. Eu tenho um telemarketing, vou colocar 2. Eu não tenho um social media trabalhando com as mídias sociais do meu negócio, vou contratar. Eu não estou fazendo ações de mídias digitais, vou fazer. Eu não estou enviando e-mail marketing, vou enviar. Não estou fazendo rádio, vou fazer. Enfim, depende muito das estratégias do modelo de negócio. Em um ano, qual é o número de clientes potenciais que poderia passar a conhecer a tua empresa? Não quer dizer que eles vão comprar. Então, vou trabalhar aqui com uma perspectiva conservadora, de um aumento de só 10%. Ou seja, eu tinha 4.000, foi para 4.400. A minha conversão, vou profissionalizar a minha equipe de vendas, vou trazer scripts, vou treiná-los, vou profissionalizar meus materiais, vou melhorar abordagens, enfim, para melhorar a minha conversão. Vou medir minha conversão e criar talvez algumas políticas de recompensa para quem tiver melhor conversão. 25, se eu aumentar 10%, vai para 27,5%. Hoje a minha frequência de compra é 10, vou fazer estratégias, aplicar estratégias para melhorar isso. Se eu aumentar em 10%, vai de 10 para 11. A minha venda média, vou deixar de dar descontos, vou agregar algum valor aqui, de repente em alguns casos até aumentar preço, ou vou agregar valor na venda, enfim. Aqui, se eu aplicar estratégias para venda média, eu vou de 200 para 220. E a minha margem de 10 para 11. Olha que interessante. Qual é o impacto de um aumento conservador de 10% em cada um desses 5 caminhos? Essa empresa vai de 1.000 para 1.210 o número de clientes, o volume de vendas vai de 2 milhões para 2.928 e o lucro dela vai de 200 mil para 322. O que significa na prática? Se você conseguisse aplicar 10% de aumento na realidade da tua empresa em cada um dos 5 caminhos, você aumenta em 21% o seu número de clientes, em 46% as suas vendas e 61% a sua lucratividade. Esse é o impacto. Porém, aqui eu volto para um detalhe interessante, que a gente falou lá no início. Tem 3 grandes áreas no negócio. A área operacional, a área de marketing e vendas e a área financeira. E a área que muitas vezes nós colocamos mais energia, atenção e que mais nos consome é a área operacional. E às vezes eu não estou conseguindo ter tempo para fazer um planejamento desse aqui funcionar dentro do meu negócio e eu conseguir ocupar espaços e gerar um processo de crescimento e expansão do meu negócio. Se fosse um crescimento, agora vamos viajar um pouco aqui, né? Mais agressivo em 12 meses. Se eu tivesse um projeto para aumentar em 50%, eu vou investir e vou ser muito agressivo e consistente nisso. 50% significa 4.000 para 6.000 o número de clientes potenciais, a conversão iria de 25 para 37,5, as transações de 10 para 15, a venda média de 200 para 300, a margem de 10 para 15. Olha o impacto que nós teríamos. Essa empresa seria de 1.000 para 2.250 o número de clientes, vendas 2 milhões para 10 milhões e o lucro de 200 para 1.518.750. Qual que é o impacto? Essa empresa teria aumento de 125 de número de clientes, 406 de vendas e 659 na lucratividade. Então, essa aqui é mais uma ferramenta, uma metodologia, uma estrutura que você pode utilizar para criar o seu planejamento de marketing e vendas de forma que ele se transforme numa máquina de marketing e vendas e torne esse processo o mais previsível possível. Tá? Em que você precisa se transformar como empresário
para que você consiga ter essa empresa altamente rentável. Porque esse ponto é interessante, a gente está falando muito aqui sobre o fazer, sobre práticas de gestão, mas alguém vai ter que conduzir isso dentro do negócio. E essa pessoa provavelmente é você, os seus sócios, enfim. Então, como é que tem que ser a tua forma de ser e de condução para que você consiga ter performance? Então, algumas reflexões que eu quero trazer aqui para você. Primeiro, quão longe você pode chegar com o teu negócio? Vamos lá, vamos responder aqui 3 perguntas, não precisa digitar e nem verbalizar, mas pensa aí. Qual o número máximo de clientes que a sua empresa poderia atender mensalmente? Você já tem clareza do potencial máximo que você tem dentro do teu negócio em termos de número de clientes? Segunda pergunta, qual o potencial máximo de faturamento que a sua empresa poderia ter mensalmente? Certo? E a terceira, qual a maior lucratividade que o seu negócio poderia ter? Qual o máximo de potencial que você poderia alcançar com o teu negócio? Geralmente eu faço essa pergunta e muitos me dizem, Vinícius, esse é o máximo. Eu pergunto, tá, e você está alcançando esse máximo? Não. Por que muitas vezes a maioria dos empresários, das empresas, não estão alcançando o máximo de potencial? Eu gosto bastante dessa fórmula aqui, ó. Fórmula para o sucesso. Ser multiplicado por fazer é igual a ter. Ter diz respeito aos resultados que a gente quer alcançar. Então, a primeira coisa, eu preciso muitas vezes parar o meu negócio, parar para levantar as cortinas, parar para olhar um pouquinho por cima do muro, fazer benchmark, buscar referências de mercado do teu segmento, na tua região, em outras regiões, para que você consiga enxergar que é possível ir além de onde você está indo. E aí eu vou começar a traçar alguns objetivos mais desafiadores, que até eventualmente vão te tirar fora da tua zona de segurança, da tua zona de conforto, mas você vai começar a ver que é possível. Porque se alguém está fazendo, você também consegue fazer. Depois disso, eu vou ter que pensar em como é que eu vou fazer, qual que é o plano. A gente falou muito aqui sobre práticas de gestão, estratégias, e aqui eu vou começar a criar um planejamento para ter esse nível de resultados. Porém, para você conseguir fazer certas coisas, você vai ter que ser uma determinada pessoa. Então, não existe ter resultados de nível 10 sendo uma pessoa de nível 3. Só saber o que precisa ser feito não garante resultado. Você vai ter que transformar comportamento, conhecimento, competência, muitas vezes até formas de pensar, crenças, para que você consiga colocar esses planos em prática. Uma analogia que eu gosto de fazer também é o seguinte. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um problema de nível 5 para resolver, um desafio de nível 5 dentro do meu negócio, e eu sou uma pessoa de capacidade nível 2 para resolver aquele problema de nível 5. Como é que eu vou ver um problema de nível 5 se eu tenho capacidade nível 2 para resolver esse problema? Provavelmente eu vou ver ele até como algo impossível de ser superado, porque é o dobro, ou mais do que o dobro da minha capacidade. Agora, eu tenho o mesmo problema de nível 5 e eu me tornei uma pessoa de nível 8 para resolver esse problema. Como é que eu vejo esse problema se eu tenho capacidade 8 e o problema é 5? Como algo fácil de ser resolvido. Ou por outro cenário, eu sou nível 10 e eu tenho um problema de nível 5. Então, aquilo que te tirava o sono muitas vezes lá no início do teu negócio, hoje tem muitas coisas que você trata, isso não se envolve emocionalmente, as coisas acontecem e você lida bem com isso. São desafios que fazem parte da tua rotina. Então, tão importante quanto você saber o que precisa ser feito é você se desenvolver para resolver desafios maiores dentro do teu negócio. Então, talvez o grande desafio não está no tamanho do nosso problema, mas na nossa capacidade de resolvê-los. Então, só para finalizar, gente, eu gosto de fazer um paralelo e eu acho que isso pode ser útil aqui para vocês também. Resultados dentro de um negócio decorrem de atitudes de alta performance dentro da condução da empresa. Não adianta você só ter conhecimento. O ensino tradicional, uma leitura, um curso, enfim, ele trabalha muito com a parte do conhecimento, que é um dos pilares. Só que só conhecimento não garante resultado, não garante atitudes de alta performance. Eu vou ter que ter comportamento, eu vou ter que ter habilidade, e aí as atitudes, isso vai me levar ao resultado. Eu até gosto de brincar, né, com alguns clientes, eu falo, essa semana que passou, você foi que tipo de empresário?
Você foi um empresário que merecia ganhar 200 mil reais por mês, porque você conseguiu colocar em prática um monte de coisas, as coisas funcionaram, a semana foi produtiva, o negócio conseguiu ser mais lucrativo, a equipe mais produtiva, você gerou relações, parcerias, negócios, ou você foi um empresário que não merecia ganhar nem 500 reais, porque só pagou incêndio, só resolveu o problema e não conseguiu fazer coisas estratégicas dentro da empresa. Então, quando a gente trabalha no Business Coach, a gente procura trabalhar todos esses elementos. Então, só trazendo aqui, porque não adianta só falar de práticas de gestão se você não transforma o seu ser, se você não transforma a pessoa, né? Desculpem aqui a força da expressão, mas empresários medianos vão ter empresas medianas. Empresários acima da média vão ter empresas acima da média, empresários medíocres vão ter empresa medíocre. Então, não fecha a conta. Eu preciso me desenvolver como empresário acima de tudo. Muito bem, gente. Só finalizando, algumas pessoas me perguntam o que a gente faz. Então, a gente tem 2 tipos de trabalhos aqui. Vou tomar 30 segundos para explicar rapidamente. Nós temos um programa de mentoria em grupo, de coaching com empresários, que a gente reúne grupos de empresários e trata temas de gestão, planejamento estratégico, finanças, marketing, vendas. E nós temos também um programa de mentoria empresarial, que é um programa que une uma parte de consultoria, de coaching e mentoria, para ajudar o empresário a levar o seu negócio para outro nível de gestão e de resultados, tá? Esse programa de mentoria para empresas mais maduras, que entendem que o negócio tem potencial para vender mais, para ser mais lucrativo, entendem que a empresa poderia ir além daquilo que está indo e que estão dispostos a realmente fazer coisas para conseguir ter esse resultado diferente. Aqui são algumas empresas, tá, que a gente já atendeu ou ainda atende nesses segmentos. A gente atende distribuidoras, empresas no ramo de indústrias, de tecnologia, empresas que são prestadoras de serviço, transportadoras, laboratórios, escolas, imobiliárias, seguradoras, varejo também. A gente também tem vários clientes aí que nós atendemos nesse segmento de varejo, e também construção civil. Então aqui é só para dar uma fotografia rápida para certificar que realmente tudo que a gente está falando são práticas que a gente tem aplicado e que vem realmente fazendo sentido para vários negócios. Para a gente finalizar, gente, o seguinte: sempre que nós fazemos essa palestra gratuita, como eu faço parte de uma rede, uma franquia, o franqueador nos subsidia na realização de alguns diagnósticos gratuitos. E aí nós vamos oferecer aqui gratuitamente para 5 empresas, então vai ter uma limitação, para 5 empresas que estão aqui conosco, a possibilidade de fazer um diagnóstico de gestão do teu negócio. O que é um diagnóstico de gestão? A gente vai analisar algumas áreas, área financeira, vendas, liderança, processo e equipe junto contigo, ou aquelas áreas que você acha que faz mais sentido. Vai fazer um levantamento e vai construir um plano de ação, mapear oportunidades e te mostrar alguns caminhos e formas que você pode adotar para conseguir levar o seu negócio a um outro nível de resultados. Esse diagnóstico ele não tem custo algum, tá? Ele é subsidiado pelo franqueador, pela Action Coach Internacional. O único compromisso é de horário. Para alguns a gente faz presencial, dependendo de onde você se encontra, a gente também pode fazer online. Aqui na palestra eu acabo falando dos temas de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Porque tem empresas de ramos diferentes. No diagnóstico vai ter um aprofundamento do teu negócio. Vinícius, eu quero saber sobre esses 5 caminhos. Como é que eu aplico na minha empresa? Me traz estratégias disso. Fechou? Vamos falar disso. Vinícius, vamos dar uma olhada aqui nessa parte financeira. Que tipo de prática que a gente não está usando e poderia usar no nosso negócio? Então, é a oportunidade de ter essa troca e fazer essa interação. Não tem custo. E para quem tiver interesse em se candidatar para o diagnóstico, nós vamos compartilhar aqui no chat com vocês um link onde você pode fazer a tua inscrição. Nesse link, você vai entrar num formulário, e aí no formulário vão ter algumas perguntas relacionadas à sua empresa, só para a gente ter um pouquinho de entendimento do teu negócio, e isso também facilita a preparação para que a gente garanta um resultado aí para essa reunião, tá? Para que ele seja mais produtivo. Então, eu vou pedir aqui para o Gustavo, André, na verdade, colocar o link no chat, mas de qualquer forma ele vai ser enviado para vocês também individualmente via WhatsApp. Quem tiver interesse em fazê-lo, não tem custo, é só fazer essa inscrição e depois a gente vai selecionar 5 empresas.
Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu gostaria de abrir aqui o microfone de vocês para que a gente tire alguma dúvida, faça algum esclarecimento. Fico à disposição agora aqui para perguntas. Deixa eu abrir aqui o microfone da turma. Alguma dúvida? Se quiserem colocar via chat ou se quiserem também fazer perguntas, estou à disposição. Bom, enquanto alguém vai elaborando aí algum tipo de pergunta, caso queira, eu só gostaria de pedir gentilmente agora para vocês que vocês coloquem no chat quais foram os 2 maiores aprendizados, as 2 melhores ideias que vocês levam hoje dessa palestra. E aí nós vamos nos encaminhando para o nosso final. Quais foram os 2 ou o principal insight que você leva dessa 1 hora de tempo aí que você investiu nesse conteúdo de gestão financeira? Vamos lá. Obrigado, Felipe. Agradeço aí pelo comentário. O desafio de implementar, né, Alana? Show de bola. Legal, Paulo. Fluxo de caixa semanal. Estratégia simples, né? Alinha a equipe, envolve as pessoas, que às vezes a gente quer resolver tudo, né? Envolvam as pessoas dentro dessas estratégias que vocês vão utilizar e façam com que elas entendam o porquê, né, do que você está fazendo. Obrigado, Paulo. A Daisy, controle diário, né? Essa questão do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é uma ferramenta financeira, mas pode ser muito útil para fazer esse alinhamento com o comercial, né? Você usa para realmente estar comunicando diariamente com o comercial e criando uma pressão positiva, né, dentro do nosso time. Show de bola, muito bom. Legal, gente. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Faço votos de que tenha sido uma manhã produtiva, tá bom? Depois eu vou segui-los aí também nas redes sociais, se alguém quiser nos seguir. Essa aqui é a nossa rede social, minha pessoal, @ViniciusCSCarvalho e @ActionCoachSC. Faço votos de que tenha sido, então, uma manhã produtiva. Se precisarem de algo, contem conosco. Depois a gente vai estar enviando individualmente via WhatsApp para vocês essa questão do acesso ao diagnóstico empresarial para quem tiver interesse. Um grande abraço para todos, tenham um excelente restinho aí de semana com feriado, né? E bons negócios para todos nós. Valeu, gente. Grande abraço.